O nosso tema de hoje é o sistema de crença, a segurança e a morte. Nós sabemos que a longevidade da vida depende essencialmente da nossa capacidade de transformar muito além de determinados modelos que se tornam eventualmente fossilizados, que dificultam o nosso crescimento para seguir adiante. Quando usamos um determinado molde e nós percebemos que ele foi útil até um determinado momento e que, de repente, ele fica apertado em nós, é essencial mudar. Foi exatamente isso que manteve a vida como um evento super bem-sucedido sobre a Terra. A gente sabe disso. Mudar tudo em nós, a forma, a espécie, o gênero, as crenças, é o que pôde garantir o drama necessário para a vida nesse planeta. Nós passamos por tudo. Então, fluir com curiosidade e leveza é muito essencial quando o tema da nossa sobrevivência é justamente a mudança. Isso requer um enorme destemor. Eu tenho clareza disso, mas as mudanças que são extremamente desafiadoras, porque o desconhecido dói bastante, podem ser apaziguadas um pouco na medida em que a gente flui, aceita esse fluxo. Então, o modelo de crença, ele é bastante útil, porque ele dá segurança. Então, nós, num determinado novo modo, ter um modelo nos ancora, nos dá alguma direção, mas ele é extremamente inútil também, porque quando aquele modelo já não nos cabe mais, ele tira a nossa vida. Então, essa é a ideia que eu quero desenvolver com você aqui hoje. A ideia da nossa origem é bastante perturbadora, sempre foi, e ela logo vai se ramificando em mil indagações, tanto em meios populares quanto em meios acadêmicos. Eu acho que eu poderia citar com tranquilidade algumas que nós todos conhecemos. Quem sou eu? Como eu cheguei aqui? Será que eu sou produto inexorável dos meus genes, dos genes que eu herdei? Nossa, se isso for verdade, agora. Eu estou fadada a repetir quem me gerou? Então, desde Darwin, que esse papo causa um frisson, até que isso tudo muda nos anos 70 e vem uma ideia que é colocada à mesa nos meios muito fechados, cheios de certeza e muito arrogantes dos reinos acadêmicos. Essa pessoa se chama Bruce Lipton, foi um cientista. Em 77, escreveu um artigo sobre análise estrutural minuciosa de células normais e moduladas em diversas culturas miogênicas. Isso, gente, viria abalar o sistema de crença da biologia. O Bruce, que foi o autor, ele atingiu como uma flecha o coração do modelo de crença da biologia criado lá atrás por Darwin e revisitado por Watson e Crick em 58, e que tomou o nome e ficou conhecido como dogma central da biologia. Então, vocês veem que essas coisas de ter um sistema no qual as coisas, tanto nossas quanto da vida, se organizam é muito essencial, mas é bastante essencial também que isso vá sendo revisitado. Então, o experimento do Bruce não poderia ser mais modesto, aliás, como todas as coisas geniais, que são sempre muito simples. Ele tirou uma célula mãe e dela ele extraiu 4 células, idênticas àquela célula, colocou em placas Petris e colocou em cada placa um determinado tipo de substrato que serviria para alimentar essas células e para que elas crescessem. Aí você diz, mas que bobagem que é essa? Claro que as células que crescerem de uma célula-mãe serão idênticas àquelas células-mãe. E foi justamente isso que abalou completamente o cenário, porque aconteceu, para espanto de todos, algo bastante diferente. Então, dependendo do meio de alimentação, aquilo que foi colocado nas placas, aquelas células que vinham de uma mesma célula-mãe, uma delas, uma placa Petri produziu células neurônios, a outra produziu hemácias, a outra produziu, desculpa, hepatócitos, e a outra produziu células cardíacas.
Vocês estão entendendo? Então, assim, o Lipton dá os primeiros passos dentro da epigenética que a gente veio discutindo agora em 3 episódios, e com esse experimento, ele prova, ele começa a convidar a ciência para colocar os seus olhos e ver que, na verdade, o meio ambiente e não o DNA era o fator mais solene e mais importante para a criação de novas gerações. Então, o sistema de crença que foi revisitado lá na biologia e na genética, ele está aqui também para nos servir. Nós só chegamos até aqui, seja lá como nós chegamos, porque nós acreditamos em algo. Então, o ser humano não vive sem um sistema de crença. O que seria um sistema de crença? Um conjunto de valores, digamos, princípios, que vai nos colocar nos trilhos da vida e nos ajudar a entender o mundo à nossa volta. Esse sistema é essencial para a nossa evolução. Foi e continua sendo. Isso tem o nome de sistema de crença, porque ele nos dá um molde que orienta a nossa vida. O sistema de crença é muito poderoso, porque ele fornece determinadas convicções, e isso é muito bom, é ótimo para nos dar segurança o suficiente para prosseguirmos confiantes na nossa vida afora. Vamos tomar um exemplo, por exemplo, desculpa o trocadilho, de uma pessoa casada. Por mais difícil que seja essa relação, e ela em si oferece muitos conflitos, o fato de estar casada faz com que esse molde ofereça um eixo para nós, através do qual tudo se organiza. Assim, uma pessoa casada pensa como uma pessoa casada em relação aos filhos, ao companheiro, à companheira e ao próprio mundo. E isso é muito útil quando essa pessoa oscila em manter-se na relação, uma vez que ela vai encarar necessariamente inúmeros conflitos inerentes à relação, ao casamento. Essa pessoa, então, sempre terá um valor maior, um valor guia, que é o tal do molde, para que ela possa se ater e prosseguir na superação dessas dificuldades que nascem inerentemente à vida casada. Isso parece lindo e perfeito, mas esse sistema de crença também pode matar. Então, a pessoa casada que tem de se submeter àquele molde simplesmente por uma imposição da crença, ela arrisca perder-se de si na medida em que ela deixa de ser ela, de ouvir suas necessidades, de ouvir seus desejos, para viver enquadrada. Isso causa um dano inimaginável à identidade dessa pessoa, mata a pessoa. Então, o sistema de crença alimenta um ciclo contínuo, usando uma fórmula muito antiga, entabulada por Demócrito, lá atrás na Grécia, o pai da ciência clássica, que afirmava o seguinte: o que você vê é o que existe. Então, esse molde sedutor foi responsável por tornar, por exemplo, Newton o soberano da moda prêt-à-porter da ciência, que veio excitando salões acadêmicos, revistas, conversas de mesa de bar, rodas de família desde então. Então, crer que só é real aquilo que se vê é uma maneira de trazer, ao mesmo tempo, paz e demência, segurança e loucura. Então, por sorte, gente, aparece um francês muito descolado lá em 1596, quando nasceu, o tal do Descartes. Então, ele viria deslocar muitas dessas certezas sobre o tal molde prevalente. Esse cara insistia no tal do campo, na mente, como força geradora de realidades e de vida. Ele contestou muitas ideias newtonianas e tentou incluir no molde da origem da vida a energia, mas, francamente, sem nenhum sucesso até o início do século XX, com o advento da mecânica quântica. Né? E a mecânica quântica dá um passo radical quando Max Planck, o prêmio Nobel da Física, lá em 1918, diz isso: eu considero a consciência fundamental, eu considero a matéria como derivada da consciência. Puxa vida, isso é um terremoto, né? Que abala a base daquele sistema de crença, da ciência e para nós também. Então, como é que a gente revisita o dogma central agora nas nossas próprias vidas?
Vamos pensar o corpo humano. O corpo humano tem algo em torno de 37 trilhões de células. Esse número varia, tem gente até que diz que são 50, mas vamos ficar com 37, porque são células o suficiente. Cada uma dessas células tem uma voltagem de 1,4. Se você juntá-las todas, a gente vai gerar 518 trilhões de volts. Não dá nem para imaginar o que é isso. Nós somos literalmente uma usina. Essa energia inteira, ela interage em campos abertos e fechados, ou seja, a gente pode usar essa energia tanto internamente, quanto a gente pode usá-la para entrar em contato com tudo que existe à nossa volta lá fora. Então, nós somos, na verdade, um campo energético interagindo com outros campos. Desse modo, o DNA não é a nossa identidade, ele é apenas o nosso potencial, compreendem? Então, há um campo, há uma percepção desse campo, que é muito importante, e há a nossa resposta a esse campo, a depender da nossa percepção. Esse esquema é que vai definir se os genes, por exemplo, que nós herdamos totalmente perfeitos dos nossos pais, poderão gerar um câncer, a depender do meio físico, químico, emocional ou mental. Outros genes que nós herdamos já defeituosos, dependendo desse meio, jamais vão manifestar a doença. Então, o campo, a mente, são, de fato, os elementos que determinam nossa expressão genética. Se nós refinarmos nossa percepção do meio interno e externo, se nós formos capazes de ir além dos moldes autoimpostos, nós realmente poderemos mudar de comportamento e reescrever tanto a nossa hereditariedade quanto o nosso destino. Então, vale a pena lembrar que fluir com curiosidade e leveza é essencial. As mudanças são bastante desafiadoras, ninguém deve negar, mas elas são essencialmente importantes, elas são necessárias, porque permanecer no mesmo lugar vai acelerar o nosso desaparecimento sem deixar nenhum rastro de nossa bravura. Então, gente, esse é o tema de hoje e eu gostaria que na semana que vem nós começássemos a pensar item a item do que seria esses nossos espaços ou esses elementos que vão determinar como nós movimentamos dentro desses campos. Nós vamos entrar fundo agora na medicina do estilo de vida. Era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.